socialista brasileira. Atualmente é chefe de pesquisa do Instituto Alameda, consultora senior de pesquisa do Tide Center da Universidade de Oxford, trabalhando com política industrial verde e participação da sociedade civil. É membro do Pacto Ecosocial do Sul, na América Latina, faz parte do comitê editorial do NACLA Report, autora de muitos livros e artigos. É um verdadeiro privilégio para a gente poder contar com Sabrina como palestrante para esta palestra de encerramento. A palestra final tenta reunir os temas da conferência em uma reflexão voltada para o futuro. Então, a intervenção de Sabrina vai situar os debates dos últimos 2 dias dentro de uma visão mais ampla de mudança sistêmica que desafia o extrativismo e abre espaço para futuros democráticos e equitativos. Sabrina, no nome das organizações que estão detrás deste evento, a gente quer agradecer a você por aceitar o convite. Bem-vinda, é todo suyo o cenário. É engraçado porque a gente está aqui tem 2 dias e todo mundo tendo a mesma experiência com o microfone. Bom, boa tarde. Obrigada, Sérgio. Grande agradecimento ao Tax Justice Network, todas as outras organizações que tornaram esse evento possível. É uma honra estar aqui com vocês, porque eu gosto dessa tarefa ingrata do final, de colocar tudo junto e tentar fazer sentido. Então, eu passei os últimos 2 dias no meu cantinho, anotando várias coisas que foram faladas, para tentar costurar um pouco, porque eu acho que isso faz parte do objetivo desse evento. Vou me controlar para tentar falar um pouco mais devagar, não é minha tendência. Então, caso eu fale, já peço desculpa à equipe de intérpretes. Mas, como o nosso objetivo aqui é realmente formar uma agenda comum sobre justiça climática, justiça fiscal, políticas de gênero, antirracistas, com perspectivas que são decoloniais, que são anti-imperialistas, a gente, na verdade, está tentando trazer uma resposta para algo que, na pesquisa da Mônica Doble, ela já estava apontando ali, que é o que fazer, né, com essas demandas amplas, que estão dando uma colinha, ajudando esses grupos a dialogar entre si. Mas aí eu me perguntaria, né, como torná-las amplas para poder agregar pessoas, mas dá um sentido, porque me preocupa que se algo for um pouco genérico demais, é esvaziado, é cooptado. Então, a gente acaba tendo um problema ali que a gente já sofreu várias vezes, justamente no tema de transição justa. Quando a discussão de transição justa, com esse qualificante justo, começou, era para poder apontar as injustiças de discussões de vamos fechar a fábrica tal, vamos fechar essa atividade, o que acontece com os trabalhadores. E aí foi se qualificando, e o movimento sindical teve um papel excelente em dar esse significado aí. Só que, como a gente já está acostumado nos tempos de hoje, as coisas são cooptadas. Então, hoje em dia, você vai ter empresas petroleiras falando de transição justa, porque decidiram que a gente está trabalhando na precificação de um jeito que é um pouco mais justo, ou porque estamos tendo representatividade. A gente chamou pessoa desse grupo pouco representado para o nosso conselho, ou a gente está pagando influencer de vários lugares diferentes para fazer propaganda na nossa transição justa. Como essas coisas estão em disputa, a gente realmente tem essa tarefa de tratar da qualificação outra vez. E aí o ingrato do processo da transição é que nós não temos transição hoje em dia. Não temos transição nem energética, nem socioagroalimentar, muito menos climática, nesse nível mais amplo. E eu diria que mais amplo ainda seria a transição ecológica, abarcando todas essas outras crises que nós estamos tentando adereçar aqui e abarcando elas no sentido não de navegar a policrise planetária, que é como a gente tem visto em alguns espaços multilaterais, não é navegar, é resolver a policrise planetária.
E para resolver uma policrise planetária de altíssima complexidade, com menos tempo ainda, que é onde a mudança climática coloca aqui um reloginho na nossa frente, o desafio é gigantesco e a gente tem que ter aqui um equilíbrio entre formulação de programa e formulação de ferramentas, o que torna esse evento aqui um espaço interessantíssimo, porque a gente teve a oportunidade de pegar uma lupa, olhar bem de pertinho para instrumentos fiscais, olhar bem de pertinho para legislação, para números, mas a gente também tem que puxar para o lado da qualificação. O que fazemos com isso? Então, foi discutido o ponto de, por exemplo, como vamos vincular essa arrecadação a um instrumento específico. Mas diria que não basta de vincular um instrumento específico. Do instrumento, ele tem que fazer parte de um programa mais geral, que vai envolver outros tipos de políticas para além do clima também. É sobre isso que eu quero discutir com vocês, porque faz parte da minha pesquisa atual também, mas também de um equilíbrio que eu tento ter com os meus dois chapéus, de economista e de socióloga, ao mesmo tempo, nesse tipo de formulação. Mas eu comecei, né, com essa provocação de que a gente não tem transição. O que a gente tem, eu diria, são camadas contraditórias de economia verde. Há uma coexistência entre a economia convencional, que a gente vai chamar aqui de economia fóssil, do capital fóssil, que é poluidora e ecocida, com um outro setor mais emergente do capital verde, que tem influenciado as nossas políticas, inclusive num âmbito mais amplo, não somente ali das ferramentas padrão do capitalismo verde. Isso está muito visível no setor de renováveis, que ele faz parte do que a gente chama de uma visão de túnel de carbono, porque não somente não é transição, se fala muitas vezes só de descarbonização, e aí se olha, vamos descarbonizar a matriz elétrica, ou o uso de energia nos transportes ou na indústria. Mas a energia segue aqui como mercadoria. E aqui a gente tem uma questão chave para avaliar se a transição está ocorrendo e se ela é justa ou não. A mercadorização dos bens, dos serviços, da natureza, segue sendo o nosso maior obstáculo para fazer transição. E essa mercadorização, como um mecanismo de empobrecimento, de apropriação e de exacerbação de desigualdades, é também um dos maiores impedimentos para o lado justo da coisa. No setor de renováveis, o que a gente vê? Os custos para a implementação de energia solar fotovoltaica caíram 90% nos últimos anos. A gente pode falar que para a eólica terrestre, onshore, 70%. Os custos para baterias elétricas, as baterias de lítio, as mais convencionais, também caíram mais de 90%. Isso é esperado, isso faz parte, né? Qualquer economista pode olhar e falar, isso tem a ver com o acúmulo produtivo de novas tecnologias, o preço vai cair, o acesso vai ficando mais amplo. Ao mesmo tempo que esse custo de implementação de renováveis caiu, os combustíveis fósseis seguem subsidiados diretamente, também com investimento estatal em todo aspecto, operações, distribuição, comércio, e com acesso a essas renúncias fiscais gigantescas que vocês já elaboraram muito sobre isso. Mas com um exemplo muito concreto, né, o INESC faz um estudo sobre isso, no relatório que saiu do ano passado em relação ao ano de 2023, foi colocado, né, subsídios às duas fontes renováveis e fósseis em 2023, quase 100 bilhões de reais, né, 99,81. E a maior parte deles, 81,9% desses subsídios, ainda foram destinados às fontes fósseis num país que tem bradado para todos os cantos que vamos ser líderes da transição energética justa. Então, claramente, não é um contexto de transição e é por isso que a sociedade civil tem apontado constantemente que o que a gente tem aqui é adição energética e diversificação. Permite que uma empresa como a Total Energies, alguns de vocês devem ter visto no aeroporto, porque tem muita propaganda da Total hoje em dia, tudo coloridinho, porque a gente tem petróleo, a gente também está investindo em hidrogênio verde, a gente também está investindo em solar e também em carvão, a gente tem de tudo. É uma diversificação do portfólio da empresa que torna a empresa muito mais eficiente no sentido de captar investimento.
Enquanto isso, nosso consumo global de energia ainda vem majoritariamente de petróleo, gás e carvão. Quando tem um nível de substituição, é isolado, porque não faz parte de uma transformação produtiva, que realmente mude a nossa lógica de dependência de combustíveis fósseis, que vai para além da energia, vai para, por exemplo, a professora Rosana Ocampo estava falando de plásticos. Uma das razões que os esforços do Tratado de Plásticos colapsaram este ano em Genebra é combustível fóssil. Então, se olha para o plástico de forma isolada e os estados e as empresas responsáveis para suprir, para gerar plástico, estão ali tratorando esse processo. E aí isso significa também que há um desequilíbrio em relação ao consumo energético. Então, nos Estados Unidos, em média, per capita, se consome 4 vezes mais energia do que no Brasil. Isso está considerando o consumo pessoal, mas também o industrial. E aí, num país do sul global, que a gente está falando hoje em dia de política industrial verde, estamos, né? Não, a gente vai industrializar, mas a gente vai fazer isso da forma correta. Esse custo energético também vai aumentar. E aí a gente tem que perguntar, como é que a gente vai atrelar os nossos recursos aqui? Porque para fazer essa transição energética, a gente está lidando com bens naturais que são finitos, a gente está falando de bens não renováveis. Então, a energia renovável depende de bens não renováveis da natureza, está gerando uma corrida por minérios absurda, com vários tipos de desigualdade atrelado a isso, e o que a gente chama de zonas de sacrifício, que agora também estão se convertendo em zonas de sacrifício verde. Isso significa que o olhar para os limites planetários está faltando. A gente vai chegando aqui, né, até o átomo da coisa, olha para a parte mais básica da política, olha para o carbono e fala, vamos promover descarbonização. Isso é muito conveniente, gera essa visão de túnel de carbono que é muito isolada, e a gente vai vendo que isso promove falsas soluções ou soluções parciais, porque geram falsos mecanismos de compensação. Outro exemplo é que, eu achei muito bom que na mesa anterior, meus conterrâneos de Goiás estavam aqui, representando a luta pelo Cerrado, e existe hoje o que a gente chama também de visão de túnel amazônica. A gente vê essa perspectiva porque é muito possível falar, estamos defendendo a Amazônia, então a gente vai criar esquemas aqui de bioeconomia, ou do mercado voluntário de carbono, vamos permitir tudo isso, e aí uma empresa que está destruindo outro bioma compra esses créditos de carbono para preservar a Amazônia, e aí fica elas por elas, porque é uma matemática completamente desembasada da realidade material. Não se considera, na vida real, só emissões em isolamento, e a gente vai esquecendo dos limites planetários e como todos os ecossistemas, eles também estão provendo serviços naturais para além daqueles ecossistemas. Então, a questão hídrica é um desses exemplos, mas a gente pode citar vários outros também. Isso demonstra que, na visão de túnel de carbono do Brasil, da América Latina, onde a maior parte das nossas emissões históricas vieram, na verdade, na mudança do uso da terra e do desmatamento, a gente encontra aqui uma contabilidade criativa. Fala que o Brasil pode emitir mais petróleo porque a maior parte das nossas emissões não saíram daí. Só que, historicamente, quando você soma todas as fontes de emissão, o Brasil está entre os 10 maiores emissores. Então, o meu país é um devedor climático, não é um credor nessa dívida histórica. Ao mesmo tempo que não nos desenvolvemos da forma que os países ricos fizeram usando esses recursos por conta das nossas estruturas coloniais. Então, significa que a gente deve reparação para os países que não emitiram quase nada, mas a gente deve reparação interna também para o nosso próprio povo, que sofreu na mão desse colonialismo. Então, essa reparação também tem que ser racial, ela também tem que ser feita em termos de gênero. E ela envolve a gente pensar um pouquinho sobre como as nossas políticas seguem fragmentadas e nos atrasando em vários sentidos aqui. Nesse caso da policrise, o termo está bem popular hoje em dia, principalmente desde a pandemia, e ele também está valendo quase nada hoje em dia por conta disso. Então, eu vejo o Financial Times falando de policrise, e é sempre sobre a resiliência do mercado, como vamos lidar com isso. Sabe quem adora o tema da policrise? O setor de seguros,
porque agora a gente vai ficar, né, securitizando coisas para o futuro. E então é uma grande oportunidade de mercado. Tem muita gente lucrando com a policrise. E o problema é que na policrise a gente até entende que a mudança climática é gravíssima, porque ela tem esse poder catalisador, mas é visto que, olha, a transição ela tem que ser feita, porque ela é mandatória, mas falta aquela articulação, aquela vontade política de transformar a agenda de transição em algo mais amplo, que penetre outras ações, outras políticas estatais, sociais, inclusive quando tem a ver com o próprio setor privado. Aquela velha oposição ali, né, meio ambiente versus economia, a natureza versus desenvolvimento, eles até tentam conciliar. Se fala de desenvolvimento sustentável. Eu venho da economia ecológica, sempre se discutiu desenvolvimento sustentável ali. Mas o que significa essa sustentabilidade também está para jogo, porque muitas vezes a sustentabilidade é dobrada para priorizar o megaprojeto ou o sonho de uma sociedade de consumo, porque a sustentabilidade não está atravessando o nosso modo produtivo e o nosso modo de consumo. É só para fazer alguns ajustes. Se a transição, então, virou um grande balcão de negócios, a gente sabe que a lógica da mercadoria ela segue prevalente. Como eu falei do caso dos créditos de carbono, a gente não tem nem transição, nem mitigação, e a gente acaba com várias tutelas contratuais nas florestas e uma contabilidade muito fajuta. Então, uma das empresas que mais vende crédito de carbono no mundo, que é a Verra, foi contratada já para projeto da Petrobras, para a Total, para a Shell, e teve um relatório que saiu uns anos atrás que mostrou que 90% dos créditos emitidos pela Verra tiveram um desempenho muito abaixo do esperado, em parte porque eles incluem créditos de desmatamento evitado. Ou seja, é uma contabilidade completamente ambígua que iria até mesmo contra o que está ali no artigo 6 ali do Acordo de Paris, que fala que a contabilidade tem que ser certinha, mas na prática, no mercado de carbono voluntário, a coisa virou uma bagunça. Então, não tem transição, não tem nem justo, porque não tem transformação radical, produtiva e social. E vocês devem estar olhando para mim e falando assim, nossa, a gente vai terminar esse evento aqui com um tom tão triste, tão deprimente. Muitas vezes, quando eu começo a dar aula sobre limites planetários, estou reconhecendo alunos da turma da semana passada, eu falo, não, gente, calma aí, tem um momento da tristeza, mas também tem um momento da esperança. Vamos caminhar para isso agora. Uma das coisas é que nós temos a capacidade de fazer essa transição e fazê-la de forma justa, e todos vocês que trabalham com soberania fiscal são parte dessa solução, porque demonstra que os recursos existem, os recursos financeiros estão aí. Eles precisam ser arrecadados e eles precisam ser apropriados com um propósito. Mas isso significa que outras políticas precisam também crescer, ser amparadas. Então, a gente sabe que para fazer transição, a gente tem que abandonar algumas fontes de lucro e é necessário reorganizar níveis de produção e de consumo ao redor do mundo, inclusive para tentar equilibrar essa desigualdade que a gente tem entre norte global e sul global. E aí, para fazer essa transição de forma mais justa, a gente tem que limitar mercados, a gente tem que decrescer alguns setores, para não falar fechar. Então, um setor que precisa decrescer muito é o setor militar, de guerras. Isso fica muito evidente quando a gente começa a nomear. Tem que impor moratório em várias atividades, tem que orientar a inovação tecnológica, partilhar conhecimento e várias outras coisas sobre isso. Mas entendendo que essa desmercadorização de bens e serviços tem que ser um pilar, e é onde a gente entra nessa questão, né? Foi interessante que teve essa discussão agora sobre a renda básica, porque uma das preocupações que a gente tem justamente com a renda básica é que o indivíduo pode se ver como um consumidor. E aí isso pode justificar que algumas coisas que a gente está tentando desmercadorizar, para que seja um direito nato, seja mantido como mercadoria, e aí o setor privado vai existir em paralelo e vai continuar ali, captando recursos e captando incentivos também. Por isso, a gente trata a transição justa como uma agenda pública. Não significa que o setor privado não vai ser parte, a gente vive ainda sob o capitalismo, então a gente tem que engajar nesses termos. Mas não pode ser uma agenda ditada
pelo setor privado. E essa é a realidade concreta das COPs, essa é a realidade concreta de muitos dos programas que são escritos sobre transição energética, sobre política industrial, que a gente vê hoje em dia, inclusive com empresas de consultoria corporativa ganhando milhões vendendo análises fajutas por aí. E se é uma agenda pública, essa agenda deveria ser considerada uma questão de soberania. E aí eu queria convidar vocês para a gente pensar soberania como algo que a gente vai interligar. Soberania fiscal, com soberania alimentar, soberania energética, soberania territorial, e eu diria que soberania ecológica e popular, para ajudar a gente a aterrar esse conhecimento aqui. O conceito de soberania voltou ao cotidiano, no Brasil especialmente, né, como tarifaço, todas essas questões, mas, que nem aconteceu com policrise, também pode ser que o conceito não signifique muita coisa, porque um país pode falar que a sua soberania vai ser defendida invadindo outro país. Não é desse tipo de soberania que a gente quer trabalhar. Isso também tem um paralelo com a questão da soberania fiscal. O que adianta lutar pela soberania fiscal dos estados se eles vão usar dessa soberania fiscal para falar esse recurso é meu, eu faço o que eu quiser com ele e eu não vou seguir nenhum propósito popular, muito menos de cooperação internacional em termos ecológicos. Então, a gente tem essa luta para essa qualificação aqui. E aí, do ponto de vista do clima, isso significa que a gente tem que questionar essa ideia de que vamos perfurar mais poços de petróleo em nome da soberania energética. Eu chamo isso de soberania com prazo de validade. E o prazo de validade está curtinho, está chegando. É uma soberania que não tem o sentido de longevidade, da mesma forma que a gente trabalha quando a gente fala de soberania alimentar, dos movimentos de reforma agrária e agroecologia, e da forma que a gente trabalha soberania territorial, que é sobre pertencimento, que os nossos movimentos de povos tradicionais nos ensinam muito bem. Então, soberania aqui não pode ser apenas sobre controle de recursos, que é muitas vezes como é usado pelos nossos governos. E aí, eu tenho umas perguntas que a gente pode usar para perguntar, esse programa de transição, ele é baseado em soberania ecológica popular mesmo? Bom, a política apresentada é compatível com a busca por reverter a ultrapassagem de vários limites planetários, não só de dióxido de carbono e de aquecimento global? Ela se baseia no entendimento que a gente partilha condições ecológicas e metabólicas em comum, que tem uma interdependência planetária. Ela combina uma autodeterminação territorial com cooperação solidária, então baseada em formular interesses comuns e não promover danos a outros povos. Existem, inclusive, tratados, acordos internacionais sobre não promover danos a outros povos. Essa soberania, ela elimina dependências econômicas de recursos no uso e na produção e da extração de elementos nocivos. Essa política está questionando essa visão utilitarista da natureza, que a natureza está aí para prover um serviço para a gente. E aí são várias as outras questões que a gente pode levantar, o que significa que a gente tem uma oportunidade para pegar políticas que são de financiamento climático e usar como uma ferramenta para impulsionar financiamento de transição justa e popular, não só no financiamento climático. É claro que, no sentido geral, o financiamento climático não é suficiente para financiar absolutamente tudo sobre isso, mas como já existem parâmetros, fundos, discussões multilaterais e discussões no nível nacional também, em vários lugares que a gente já pode se apropriar, o financiamento climático ele pode ser ali uma entrada, a gente abrir uma porta para uma conexão entre essas políticas. Isso significa combater 3 riscos, uma de que a soberania fiscal dentro do financiamento climático não seja vista só como controle tributário estatal, né, cada país por si só. Isso significa garantir que os recursos de transição sejam conectados a demais políticas públicas, porque senão isso vai facilitar a captura dessa transição pelas elites e vai transformar essa arrecadação em mais estímulo para esses esquemas dominantes de economia verde que têm promovido falsas soluções. E aí entra na questão da destinação, da vinculação que a gente trabalhou nos últimos 2 dias, que nós precisamos se preocupar bastante com isso realmente, porque há o risco de, mesmo quando se constrói um instrumento jurídico, legislativo, econômico, para vincular, aí isso vai ser barrado
por mecanismos internacionais. O André Zarau estava falando disso em 2 mesas atrás, e que a gente tem visto, né, no sistema, ou de acordos multilaterais, perversos mesmo, de livre comércio, e esses sistemas de arbitragem internacional. Então, a gente teve uma vitória muito bonita no Panamá contra a First Quantum, uma mineradora canadense de cobre, e essa vitória já está indo por água abaixo, porque a First Quantum colocou o governo panamenho num sistema, né, numa corte de arbitragem, e aí praticamente fez uma chantagem, e aí o governo está voltando a renegociar a abertura dessa mina. Peru tem casos horrorosos, a Invicta Mining do Canadá, que processou o Peru por conta de um bloqueio dos povos que fizeram ali por conta da poluição. Então, assim, o povo se junta, age contra essa corporação, a corporação faz o quê? Vai e joga o Estado num sistema de arbitragem, aí vamos supor que o Estado ganhou espaço fiscal, aí esse espaço fiscal vai ser gasto com o quê? Pagando de volta essa corporação. Então, não está funcionando, a gente vai refinanciar esse sistema nocivo aí. Então, nós precisamos estabelecer uma forma em que, quando a gente vai vincular a mecanismos, a gente não deixe de estar debaixo de um programa geral, e aonde essa cola pode vir entre os vários movimentos. Então, eu quero gastar meus últimos minutos fazendo um exercício aqui meio hipotético com vocês, meio criativo, que eu gosto de fazer de vez em quando eu estou me sentindo deprimida por trabalhar com questões de clima, né, há mais de 15 anos. Então, a gente precisa resgatar as nossas utopias criativas também. E aí, o que eu penso, né? Se atualmente não tem transição via programa, o que a gente tem são financiamento e produção de coisas, de soluções, de produtos. Esses mecanismos também, todos muito presos na visão de túnel de carbono, o próprio artigo 6 é um exemplo disso. A gente poderia pensar, talvez, como usar esses recursos levantados para financiar um aspecto mais amplo de programa que vai ter condicionantes com outros programas. E é por isso que, no caso do Brasil, a gente fala, não basta o Ministério da Fazenda falando de transformação ecológica. Plano clima, que poderia estar articulando muito maior a batalha para conseguir que algo seja colocado dentro do plano clima é gigantesco. A gente precisa dessa articulação. E aí eu queria usar o exemplo do carro elétrico, que ele surgiu várias vezes aqui, e eu já escrevi várias vezes explicando, olha, carro elétrico não vai nos salvar, não tem como a gente converter 1 bilhão de veículos convencionais, individuais, em 1 bilhão de veículos elétricos. Estamos falando, né, o próprio gráfico que o Andrés colocou aqui, a quantidade de recursos não renováveis é gigantesca. Então, a gente sim tem que ter uma redução do carro, mas se você vira num país como esse e fala para as pessoas, acabou o carro, não pode ter carro, aí você vai ter uma revolução mesmo, mas do contrário. Então, nós precisamos gerar conveniência e gerar incentivos para deixar de depender do carro. E aí, o que a gente poderia pensar, né? 45% das emissões de CO2 vindas do setor de transporte vêm do setor de transporte rodoviário de passageiros. Carros pessoais, táxis, ônibus, motos, e alguns deles vão ser individuais. Geralmente, a solução apresentada é: tira o carro convencional, põe o carro elétrico. Que bonito, abre uma fábrica, zera o IPVA, vamos fazer esses incentivos para a mercadoria. Ontem foi até questionado, né? É sobre aquisição, não é sobre o uso. Então, a gente vai lá e isenta a mercadoria. E aí a gente cria vários outros problemas no meio do caminho. A gente vai mudando elementos, mas mantém todo o resto exatamente igual. E aí a gente ultrapassa, com certeza, 2.0, tá? Eu sou daquelas que acho que 1,5 a gente larga para lá, a gente tem que lidar com a realidade concreta aqui, então eu quero parar antes da gente atingir 2 graus de aquecimento. Então, se a gente tratasse, então, que o que a gente vai fazer na transição aqui não é sobre o carro, mas sobre mobilidade e modelo de sociedade, a gente abre um leque de ferramentas. Então, a gente vai dar subsídios, renúncia fiscal, mirando a expansão de ônibus elétricos em redes integradas, com metrô, VLT, trem, com o transporte público. Investimento em mais corredores de ônibus, ciclovias, campanhas educacionais de uso de ciclovias, investimento e renúncia fiscal para sistemas de compartilhamento de bicicletas,
criação de corredores verdes e também recuperação de calçadas. Não adianta ficar falando para as pessoas, ande mais a pé, calçada toda esburacada. Tem bairro, por conta do racismo ambiental, que nem calçada tem, só anda na rua. Acesso a crédito para estabelecimento de eletropostos em bairros diferentes, então não só nos bairros de elite, como é o caso normalmente. Investimento em infraestrutura para maior capacidade elétrica, porque não é simples assim, todo mundo começa a carregar carro, a gente tem casos já de renova uma frota de ônibus, compra ônibus elétrico, bota todos os ônibus para carregarem e o bairro do lado, apagão. Tem algo desconectado aí, né? Aí você vem com o imposto seletivo sobre os carros de combustão, mas também coloca que é progressivo, de acordo com peso, categoria de uso, linha de consumo. É um carro de luxo, é uma SUV, tem uma diferença muito grande aí, né, entre uma picape gigantesca no meio da cidade e um paliozinho. Subsídio para redução de tarifas, mirando a tarifa zero, faz parte essencial dessa discussão. Inovação em negócios e plataformas para compartilhamento pontual de veículos de passeio. Porque tem gente que quer ter um carro para poder fazer compra, às vezes uma compra maior do supermercado. Não precisa do carro no dia a dia. Então, existem outros mecanismos de acesso a um indivíduo, né, a um carro dessa forma. E aí, de repente, a gente começa a olhar para investimento em pesquisa e desenvolvimento em biocombustíveis agroecológicos, não no modelo do agronegócio, que está aí desmatando os cerrados e aumentando a fronteira de desmatamento na Amazônia também. E aí, com isso, a gente dá acesso a crédito e subsídios para biocombustíveis de cooperativas e de agricultura familiar. E aí, tem que vir a demarcação de territórios indígenas e reforma agrária, para evitar a concentração de terras, que é uma das maiores fontes da nossa desigualdade. A gente vai impor uma legislação mais rígida sobre agroquímicos nocivos, mais programas e bolsas para contratação de técnicos em agroecologia, porque nossa juventude está saindo formada em programa de agroecologia e não tem emprego. Programas de permanência rural para trabalhadores, para evitar esse êxodo urbano que segue ocorrendo. Programa de educação e infraestrutura indígena. Programa de compra de alimentos agroecológicos para serviços públicos e agências públicas. Incentivos ao feirante, expansão de feiras livres. Regulamentação do uso do solo na exploração animal. Campanhas de reeducação alimentar focadas no Guia Alimentar Brasileiro, que é um baita guia alimentar. Imposto seletivo sobre os alimentos nocivos à saúde, com uma campanha educacional adequada para as pessoas entenderem por que esse imposto está sendo implementado. Restrição de propaganda de alimentos ultraprocessados de carne. Maior investimento na atenção primária à saúde, incluindo visitas domiciliares. Aí você fala, nossa, Sabrina, você já está inventando uma sociedade nova. Porque não é isso que a gente vive hoje. Eu caminhei do carro, fui parar na alimentação, a mobilidade urbana, reforma agrária, demarcação de território indígena. Pois bem, para mim isso aqui tudo é política climática, tá? Porque se a gente parte de uma política coesa, coordenada, que realmente visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa no geral, a gente tem que conectar todas as vezes que a gente ganha redução mesmo de emissões, e não esse zero líquido fajuto que faz parte das negociações do clima. Porque se você compra na feira livre, o produtor recebe mais. Se essa feira é perto da sua casa, ou se você tem tarifa zero, você nem precisa pegar o carro para fazer suas compras. Você come melhor, então você fica menos doente. E aí você precisa ir menos aos hospitais, que também agora vão gerar menos resíduos. Isso contribui para a redução da jornada de trabalho dos trabalhadores nesse hospital. E aí isso gera um ganho de tempo pessoal, que diminui a pressa das pessoas, então vale mais a pena você pegar o ônibus de novo, do que você ter que pegar uma moto ou pegar um Uber. Essas coisas estão conectadas e a gente precisa manter essa conexão viva no desenho dos nossos programas e dos nossos instrumentos. Há uma tendência muito forte, quando a gente bota o chapéu técnico, em ficar na batalha do técnico e esquecer por que a gente está fazendo essa batalha. Então, o programa é importante para isso, mas o programa também é importante porque quando a gente interliga essas soberanias, dentro dessa aba que eu chamo de soberania ecológica popular, a gente está aqui também trazendo uma ferramenta para as pessoas se colocarem dentro da política do clima, não só no sentido de que estou preocupado com enchentes ou com as ondas de calor,
que é uma preocupação, mas é muito nesse sentido negativo. E, às vezes, é difícil mobilizar por muito tempo ao redor disso. Você pode até ter um protesto, porque as pessoas são preocupadas hoje, mas o processo organizativo mesmo, de construção de poder popular, se torna muito mais difícil, porque não tem o que a Mônica estava falando, aquela empolgação, né? Aquele pertencimento. E aí eu conto isso para vocês, porque eu realmente acho que isso ajuda a construir um programa de popular que é capaz de deslocar o poder. A pergunta que a Luísa Nassif fez ontem, né? A gente está aqui apresentando várias coisas aí, mas quem que vai tomar a decisão? Quem que vai colocar isso realmente em pauta? Quando a gente conecta esses pontos de transição, isso permite que a gente enxergue essa luta contra a mudança climática como algo mais próximo do cotidiano, ajuda a dialogar, é importante para fazer educação popular também. Isso conta para as pessoas quais são os ganhos reais que podem ocorrer a partir de agora. E aí, com isso, você tem acúmulos de vontade popular, essa vontade popular se organizada, isso é fundamental. Aí entra o papel da sociedade civil organizada, seja, né, as nossas instituições mais formais, movimentos sociais, coletivos, sindicatos, assim por diante, muitos que estão representados nas falas dos últimos 2 dias, para converter isso em poder popular. E aí a gente pode finalmente começar a virar a página e não somente escapar da visão de túnel de carbono, mas enxergar a luz no fim desse túnel todo, transformando então essa demanda que já é muito longa de transição, no que a gente gosta de verdade, o que a gente realmente quer ver, que é a realidade transformada. Obrigada, vou encerrar por aqui. Obrigado, Sabrina. Bueno, eu acho que temos espaço para umas perguntas. Oi, boa tarde. É um prazer ouvir você falando, Sabrina. Eu vou me apresentar, meu nome é Ana Laura, eu sou mestranda aqui no IE. Ana Laura. Isso, sou mestranda em desenvolvimento econômico aqui no IE. E antes de vir para cá, eu estava numa outra mesa, que está tendo nosso seminário da pós, e era uma mesa falando justamente de desenvolvimento comparado, enfim, e estavam mostrando o caso chinês. E aí eu queria que você comentasse sobre, em especial porque você falou dessa questão do Estado e de ser guiado pelo poder público, e como que você entende o caso chinês, se você entende enquanto um caso imperialista, ou se você entende enquanto um caso que dá para usar de modelo de alguma forma. É isso, obrigada. Bom, boa tarde. Eu sou o Noah, sou doutorando em Ciências Sociais do IFISH. Meu ex-orientando, gente. Na graduação. Saudades. Bom, professora, a minha pergunta tem a ver com um pouco das coisas que tem me angustiando, né, que é a relação que tem estudado educação e transição ecossocial. Eu gosto muito da sua ideia, dessa perspectiva de que a gente tem que ter um conjunto de ações coordenadas para poder trabalhar nessa luta. E você mencionou a educação em alguns momentos, eu queria que você falasse um pouco mais, se possível, como que a educação pode auxiliar nesses processos de mudança desse nosso modo de vida destrutivo e de que forma as políticas educacionais podem auxiliar nesse nosso objetivo. É isso. Boa tarde, tudo bom? Me chamo Mauro, Sabrina, um prazer estar aqui na presença ouvindo. Você falou de soberania, né? Em várias perspectivas, e a gente tem visto no debate público, principalmente nacional, esse termo surgindo, soberania, né? E aí, uma coisa que tem me preocupado, eu estou fazendo engenharia elétrica aqui na Unicamp, na graduação, né? É esse termo ligado com a rediscussão das energias nucleares, surgindo por causa dos data centers, né? A gente tem visto isso globalmente. Essa ideia de soberania surgindo num sentido militar da coisa. Vamos, né, incentivar a gente viu isso na fala de um dos ministros do Lula recentemente, né?
vamos reincentivar a energia nuclear para depois estar pensando em armamento nuclear, para pensar numa soberania. E me causou muito estranhamento ver essa perspectiva de soberania no escopo vamos usar a dissuasão nuclear para conquistar essa soberania. E aí a minha pergunta é no sentido que você falou sobre possibilidades de decrescimento e até fechamento de algumas perspectivas como a militar. E aí, se você puder ampliar um pouco, pegando o gancho da nuclear, acho que seria interessante para o nosso debate. Obrigado. A gente pode encerrar com esses 3 agora? Tá. Vou deixar o caso chinês por último, que é um pouco mais complexo. Tá? Sobre conjunto de ações em relação à educação, a gente tem uma demanda pelo chamado currículo verde. Eu não esqueço nunca, quando eu dava aula na UNB, eu cheguei a dar aula de desenvolvimento rural. E aí eu tinha vários alunos que eram da engenharia agrônoma. Aí o que eu fiz na minha aula, né? Desenvolvimento rural, fui explicar desigualdade de terras, tudo aquilo ali. E aí chegou no final do semestre, um aluno virou para mim e falou que eu arruinei a vida dele. E eu fiquei assim, nossa, o que aconteceu? Ele disse assim, não, porque abriu minha mente, eu estou no final do curso, e agora, o que eu faço? É isso, a gente segue formando os nossos estudantes para petróleo e gás. A gente segue formando os nossos estudantes para o agronegócio cheio, né, dessa modernização conservadora que o Flávio falou. Então, a gente tem essa preocupação de que já melhorou bastante, a gente tem, né, por exemplo, cursos de agroecologia, mas ainda falta essa integração, porque o curso de engenharia agrônoma, ele também tem que ser transformado, senão ele vai começar a se tornar né, um curso muito mais de elite, e eles já saem encaminhados para o mercado de trabalho. Então, a questão de transformação do currículo é muito importante. Não é algo que passa batido, mas me preocupa. Eu escrevi o prefácio de um estudo que a Fundação Rosa Luxemburgo lançou este ano sobre agência de cooperação alemã e tudo mais, e uma das coisas que a gente descobriu é que já existem projetos da Alemanha com o Ministério da Educação no Brasil sobre o currículo verde. Então, a Alemanha está vindo aqui falar para a gente que tem que estar no nosso currículo verde. Muito preocupante. A gente tem que tomar cuidado com essa linha que é um colonialismo verde, porque aí vai priorizar hidrogênio verde, que é uma tecnologia que não está pronta, nem perto de estar pronta, para que um dia seja possível usar esse monte de turbina eólica que está causando transtornos mentais no povo do Nordeste, porque as turbinas estão instaladas muito perto de casa, para gerar um processo de eletrólise para converter em hidrogênio verde, que vai ou para uma refinaria, essa refinaria que vai usar o hidrogênio de baixa emissão no seu processo de dessulfurização do petróleo, e aí vai chamar esse petróleo de baixo carbono, por conta disso. O nível do greenwashing aqui é bizarro. Ou vai ser mandado, o dia que inventarem o tal do navio que consegue mandar hidrogênio verde do Ceará para a Alemanha, aí vai ser mandado para lá porque teve essa influência. Então, a gente tem que tomar cuidado, tomar essa parte do currículo verde para nós. Ele precisa ser soberano nesse sentido também. Isso também aplica para a nossa pesquisa em desenvolvimento. Então, pesquisa em desenvolvimento voltado a mais bateria de carro elétrico individual só faz sentido se a gente estiver pensando um carro elétrico popular nacionalizado, mais ou menos na linha que o México está desenvolvendo com Olina agora. Mas se for para estar competindo com carro elétrico dessas grandes corporações que estão chegando aqui, talvez eu acho que a gente deveria estar pensando sistemas de energia, de bateria para a implementação da matriz como completo, né, que é o sistema BESS, que a gente chama aí. E também passa pela educação popular, que é essencial. Então, não esperar que a educação relacionada a esses temas venha somente das instituições formais. E aí a gente tem um trabalho belíssimo que vem dos movimentos sociais, movimentos periféricos, de bairro, tentando trazer educação ambiental muito na prática também. A gente tem uma coisa belíssima no Brasil, que a gente herdou uma palavra indígena, que é o mutirão, e a partir do mutirão a gente sabe aprender botando a mão na massa. Isso também é educação ambiental. A pergunta do Mauro sobre soberania militar é curioso porque esse ano eu tive o privilégio de fazer uma visita lá no Reino Unido com o meu grupo de pesquisa lá,
relacionado a entender um pouquinho mais como é que anda a tecnologia da fusão nuclear, que não existe hoje em dia. Né? O máximo que já se sustentou de fusão nuclear, a gente está falando de poucos segundos. E foi bem claro que falaram assim, não, estamos aí, precisamos desse investimento, quem sabe daqui uns 20, 30 anos a gente consiga manejar o suficiente para abastecer um pequeno município. Eu gosto de colocar isso dentro desse contexto para lembrar que tem muita gente que é excessivamente tecno-otimista que acaba sendo negacionista por conta disso. Porque fala, a fusão nuclear vai resolver os nossos problemas. Não agora, a gente precisa ter ação concreta agora, não é uma tecnologia viável hoje. E a fissão nuclear, que vem das usinas nucleares, tampouco. Porque projetos de usina nuclear baseado em fissão sempre saem mais caros do que planejado, a gente está falando de bilhões a mais, sempre se atrasam, a gente está falando assim de 10, 15, 20 anos a mais, e mesmo essas fontes de energia estão sofrendo com as ondas de calor, com os resultados dos eventos climáticos extremos. A gente teve caso na França, uns anos atrás, que algumas usinas nucleares, é um país que usa bastante na sua matriz, teve que parar as usinas, porque a temperatura do rio estava tão alta, por conta da onda de calor, que o resfriamento não estava dentro dos padrões. E aí tiveram que passar uma medida emergente para permitir o uso da água do rio do mesmo jeito e jogar a água de volta muito mais quente, ou seja, tchau, tchau, bioma desse rio. Então, essas panaceias são extremamente perigosas e elas costumam vir atreladas a algum outro tipo de interesse. E aí vai entrar na nossa discussão, né? Não adianta criticar o Trump por querer o Prêmio Nobel da Paz, que hoje em dia também não está valendo nada. Mas não adianta criticar o Trump por querer esse prêmio, fazendo um monte de guerra, se a gente também está pautando a nossa paz em cima de ter um monte de armamento. E aí tem um cálculo de um dos relatórios, agora eu não lembro qual, do Tax Justice Network, falando que é sobre, se for pelo menos 20%, né, da questão dos gastos militares, uma redução de 20% desses gastos militares global, já geraria bilhões que a gente poderia colocar no financiamento climático. E aí eu acho que uma pauta muito interessante para o pessoal que está falando da questão militar por exemplo, então vamos contar direitinho as emissões do sistema militar, porque isso é voluntário hoje. É voluntário e também não tem metodologia padrão. Então os países inventam, cada ano mandam alguma coisa quando mandam. Então, já que eles querem colocar isso parte da conversa, agora eles têm que ser transparentes, colocar todos os números na mesa e abrir isso amplamente. Sobre o caso chinês, não acredito em modelos, algo que possa ser replicado num lugar ao outro, porque também todos os modelos vêm com as suas contradições, com as suas injustiças, mas também com seus avanços. Eu acredito que, do ponto de vista estatal, de capacidade de execução, o caso chinês é muito interessante, mas ele nunca vai funcionar aqui. A nossa sociedade é diferente. A gente está falando de um Brasil que ainda tem lados colônia há quase 500 anos, né? Que é muito diferente da estrutura histórica da China e da sua economia. O que eu acredito que existem capacidades ali de cooperação com a China que são muito interessantes, no caso de tecnologias aplicáveis. Existe hoje em dia, por exemplo, uma parceria entre o Movimento Sem Terra e a China para pensar maquinário apropriado para a agricultura familiar. Interessantíssimo. Então, existem caminhos aí de cooperação, mas essa coisa de vamos olhar para aquele lugar e mirar ali, é um tiro no pé, até porque a gente está lidando com outra quantidade de população completamente e outra percepção sobre a natureza. A visão do modelo chinês sobre a natureza é completamente distinta dos nossos povos indígenas brasileiros, por exemplo. É muito mais modernista, de imposição, é muito mais utilitarista. Então, como que eu vou defender uma posição mais ancestral no Brasil e falar, mas eu vou compatibilizar isso com o modelo chinês? Não vai funcionar. Isso não significa que a gente não vai ter aprendizados, não vai ter partilhas. Isso é interessante, isso é viável, do ponto de vista de partilha tecnológica, especificamente, quebra de patente, cooperação em desenvolvimento, tem muita coisa aí que é interessante mesmo, e tem algumas coisas, eu lembro assim, quando eu pisei na China, pisei em Xangai, eu pensei, nossa, eu cheguei no futuro. E ao mesmo tempo que eu cheguei no futuro e vi várias coisas interessantes, vi uma sociedade de vigilância que me assustou. Mas aí eu volto para cá e eu estou sendo vigiada no exato momento, com várias coisas, estão no meu computador também.
Então, sem romantização, eu acho que esse é o nosso melhor caminho para a gente tratar dessas outras experiências. Eu tenho uma pergunta também. Eu tenho acompanhado alguns debates da pré-COP que começaram essa semana, e eu vi que o conceito de justiça climática ele vem sendo muito disputado. E aí eu queria te ouvir falar um pouco sobre justiça climática e como a gente consegue juntar isso com perspectivas de raça e gênero. Qual é o seu nome? Carolina. Carolina. Sabrina, meu nome é Pedro Paulo Bastos, sou professor aqui da Unicamp, sou muito simpático às suas posições em geral e queria elogiar a tua estratégia de persuasão, acho que foi muito bem construída, né? Partir, digamos, da ideia de resolver problemas específicos, concretos, e aí juntar isso, eventualmente, num programa, né? Que vai juntar coalizões mais amplas, né? No sentido de ter mais esclarecimentos a respeito da questão, eu queria perguntar para você a respeito da transição energética, propriamente dita, né? Porque nós sabemos que todas as formas de energia têm impactos ecológicos mais ou menos graves, né? E também que, digamos, o uso de energias vinculadas à eletrificação dos diferentes sistemas também vem sendo, pelo menos hoje em dia, mais aditivo do que propriamente substitutivo, não é? Mas eu queria entender melhor a tua posição e até, digamos, pensar um pouco mais de como é que a gente vende o peixe, né? Como é que a gente discute essa questão também de uma maneira que seja atraente para o grande público. Porque, na medida que nós enfatizamos também, digamos, os aspectos negativos das opções, das opções substitutivas das energias fósseis, não é? Isso significa, não significaria, de certo modo, digamos, diminuir a força do nosso recado, no sentido de que a gente precisa fazer algum tipo de movimento para superar mesmo as energias fósseis, não é? Como é que a gente poderia pensar, digamos, num discurso, eventualmente num projeto, para fazer com que esse processo fosse menos aditivo e mais substitutivo, propriamente, né? E que tipo de energias aí, nesse caso, seriam apropriadas para esse processo? Eu teria mais coisa para falar, mas claro. Beleza, vou encerrar aqui. Sobre a Carolina, né? Justiça, todos esses termos sempre em disputa. Eu lembro que quando eu comecei minha atuação no movimento climático era quando a gente estava naquela volta de que não basta ação climática, a gente quer justiça climática. E um qualificante foi justamente aquele lema: mude o sistema, não mude o clima. Então, essa questão da visão sistêmica, eu acho que ela já traz muitos desses elementos. No âmbito da justiça climática, uma coisa que é muito positiva, que tomou força novamente nos últimos anos, é justamente o debate das reparações. E é bom apontar, só fazer por exemplo, financiamento climático a partir de um fundo global, que vai levar em conta as diferentes responsabilidades e as maiores vulnerabilidades, isso não é fazer reparação. É um caminho para ajudar a fazer a reparação. A reparação ocorre quando você coloca a política em prática. E aí, que política essa vai ser? Então, a discussão de reparação racial e de gênero é muito importante. Algumas dessas coisas entram em questões de acesso a serviços diretos, outras questões têm a ver com políticas afirmativas. Muito disso passa pela questão territorial. Então, na reparação racial, no Brasil, isso tem tudo a ver com terra e território, não pode ser eliminado. Na questão de gênero, a gente tem enfrentado especificamente a questão de políticas de cuidado. Faz todo sentido. Eu diria que isso caminha para a gente discutir justiça no sentido até mesmo de poder falar de direitos reprodutivos e outras questões também, mas reconhecer uma liderança de mulheres, de pessoas LGBT, pensando numa perspectiva um pouco mais queer aqui, facilita muito. No caso brasileiro, da agroecologia, a gente tem grandes mulheres liderando, então políticas relacionadas à agroecologia também estão atreladas à justiça climática. Não tem muito tempo para responder o Pedro Paulo, mas a gente pode trocar uma ideia depois, vou passar mais um períodozinho vindo aqui no IE, mas sobre transição energética, eu acho que as pessoas acreditaram
nessa ideia de que assim, a gente, é que transição não se faz da noite para o dia, então por isso que a gente ainda está perfurando petróleo. Aí eu fico, claro, transição não se faz da noite para o dia, essa é a definição de transição. Só que isso está sendo usado para justificar morosidade, uma lentidão e até regressão, né? Quando se fala de gás fóssil no Brasil, já está se falando de regressão energética. Formas de tornar isso um pouco mais palpável. A gente tem que lutar contra essa bandeira vermelha horrorosa da eletricidade. A conta de luz está caríssima para o brasileiro. Isso é um dos aspectos. Outro aspecto é tentar tornar as coisas um pouco mais possíveis. No meu projeto de política industrial, eu estou olhando descarbonização de cozinhas, porque umas coisas foram muito levantadas pelos sindicatos petromineiros, mas e aí, o gás fóssil? Você quer que o pessoal volte a cozinhar a lenha? Eu não, eu quero um cooktop de indução muito top na casa das pessoas. Mas para fazer isso, a gente tem que tratar da capacidade elétrica da casa das pessoas, de panelas, aí eu tenho que tratar de alimentação, tenho que tratar o tempo que majoritariamente mulheres gastam em casa. Então, eu acredito que realmente a gente tem uma oportunidade de apresentar mini-programas. Como isso aqui pode mudar a sua vida? Para que a transição energética não seja um negócio de uma perfuração de petróleo em alto mar, que eu não vejo, e que, para as pessoas afetadas pelas fazendas solares, perdendo o território, ou afetadas pelas fazendas eólicas, adoecendo com isso, perdendo atividade econômica, por exemplo, na pesca artesanal, onde a transição energética agora significa algo negativo na vida delas, eu preciso reapresentar o que é transição de verdade, e aí trazer esse vínculo ao benefício direto que você vai tirar, e não só um gráfico sobre a mudança de proporção na matriz brasileira, que infelizmente ainda é parte da nossa apresentação padrão. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina, por expandir. Creo que el aplauso lo dice todo. Muchas gracias por expandir con esta presentación el horizonte político de transformación también que está en juego en este vínculo entre justicia climática y justicia fiscal. Y muchísimas gracias de nuevo por toda esta reflexión que creo que sirve como de también como de recoger varias de las discusiones que hemos tenido estos días y que también creo que